dia amanheceu como tantos outros. Aliás, o dia amanheceu, na verdade, como sempre amanhecia, escuro, completamente escuro. Eram assim os dias de Bartimeu. A sua cegueira só desaparecia à noite, quando ele dormia. E ao dormir, podia sonhar e recordar os dias cheios de cores que a sua vista então sã tinha experimentado. Mas quando o dia amanhecia e ele despertava, havia apenas escuridão, miséria, mendicância. Mas não havia nada a fazer. Os anos passavam muito lentamente para quem era cego e dependia das esmolas dos outros. E apenas traziam mais escuridão, mais miséria que ele tinha que suportar. O rapaz, o miúdo, que o conduzia diariamente ao seu sítio de pedir esmolas na entrada da cidade, já estava à espera com um pedaço de pão velho, que seria a sua única refeição da manhã. Aquele jovenzinho tinha que ir trabalhar, ele tinha que ir fazer parte do seu treinamento, do ofício que aprendia, porque afinal todos os miúdos judeus tinham que aprender um ofício manual, e aquele miúdo também. Antes de no entretanto, seguir para o seu aprendizado, ele ia deixar o ceguinho no seu sítio habitual de pedir esmolas, e Bartimeu sentou-se, procurou ter o cuidado de colocar a sua capa bem apertada à volta dos seus ombros. Aquela capa era muito importante, era o seu bem mais precioso. Afinal de contas, aquela capa servia como cobertor durante a noite, quando ficava frio, mas durante o dia, quando o calor e o sol apertavam, aquela capa acabava por servir um bocado como uma espécie de tenda para protegê-lo do sol. Era muito importante ele não perder a capa e, portanto, estava sempre muito apertadinha à sua volta. E ele procurou até encontrar a ponta daquele pau que o miúdo segurava para, através dele, transportá-lo. Era assim que aquele jovem ia guiá-lo pelas ruas apertadas da cidade nova de Jericó, uma cidade construída há pouco tempo, ao estilo romano, que era bem próxima, praticamente ao lado, da velha cidade de Jericó, famosa pelos tempos antigos, desde a época em que os judeus tinham entrado em Canaã vitoriosos com Josué. No seu posto habitual de mendicância à porta da cidade já havia um movimento. Aproximava-se a festa da Páscoa, era a festa mais importante do calendário e, portanto, havia cerca de alguns milhares de sacerdotes e levitas que moravam em Jericó e que precisariam se deslocar a Jerusalém para a festa. Portanto, era uma época de muito movimento na cidade de Jericó. Era um bom momento para pedir esmolas, porque normalmente as pessoas estavam um pouco mais sensíveis. E quando Bartimeu chegou ao seu local de pedir esmolas, já o seu colega de infortúnio estava lá. Era um outro cego, eles sentavam-se juntos. O seu colega, este outro cego, de quem não sabemos o nome, era um bocado mais resignado do que Bartimeu. Falava muito pouco, não tinha o temperamento extrovertido que Bartimeu tinha, mas era a única companhia que ele tinha. Um ou outro caminhante que passava podia falar um bocadinho, mas na verdade as conversas nunca eram muitas. E ele ficava pensando, será que as pessoas acham que a cegueira é contagiosa? Elas têm medo de mim. Mas a cegueira não era contagiosa. Mas talvez o pecado fosse. E Bartimeu tinha ouvido os líderes religiosos dizerem que ele estava cego por causa do seu pecado, que ele estava a sofrer por causa da sua maldade. Bartimeu não discutira, mas ele ficava vasculhando a sua vida e o seu passado e tentando encontrar um motivo pelo qual ele tivesse que passar por tanta dificuldade, e não encontrava. Mas, paciência, o máximo que ele podia fazer era esperar ganhar algumas esmolas.
O máximo que ele podia almejar era ter o suficiente para pagar aquela refeição mais para o fim da tarde e para ter condições de pagar também o aluguel do sítio onde ele passava as noites. Era o máximo que ele podia esperar. O máximo não. Havia uma outra coisa que ele esperava. Ele esperava um bocadinho mais de informação a respeito do profeta Galileu. Era um nome que tinha começado a circular entre as pessoas que andavam na cidade há alguns anos já. Aproximadamente 2. Várias vezes esse nome fora repetido e Bartimeu começou a prestar atenção que este nome, Jesus de Nazaré, fazia furor. Depois de muitas tentativas, finalmente ele conseguiu que alguém parasse e lhe explicasse um bocadinho de quem era este Jesus. Era um rabi novo, teoricamente não tradicional, não tinha sido formado pelas escolas rabínicas e tinha um ensino fora do habitual. Era um ensino fresco, com autoridade, que contradizia muitas das posições habituais da religião do seu tempo. Bartimeu não estava muito interessado nesta parte. Doutrina, teologia, era interessante, mas não era o que o alegrava mais. Ele tinha-se interessado, sim, porque quando lhe falaram de Jesus, falaram que este profeta Galileu fazia milagres. E aí sim, Bartimeu estava interessado em ouvir. E os milagres iam chegando aos poucos. Ele ia ouvindo a respeito das coisas que Jesus tinha feito. Olha, curou um leproso. Uau, lepra. Esta é complicada. Olha, pôs um paralítico a andar. Fantástico. Olha, dizem que outro dia ele multiplicou pão, mais de 5 homens comeram. E Bartimeu começou a fazer as contas na sua cabeça. Lepra, paralisia, multiplicar pão. Talvez... Será? Se ele consegue fazer tudo isso, talvez ele possa curar um cego. Mas então, muito recentemente, tinha chegado a última informação, e esta era bombástica. Jesus tinha ressuscitado um morto que estava há 4 dias na sepultura. Aí Bartimeu ficou convencido. Não, é assim. Nada pode ser mais complicado do que a morte. Se ele ressuscita mortos, pode-me curar. Mas como é que eu vou encontrar Jesus? Como é que eu vou encontrar Jesus? Como é que ele podia ter acesso a este homem? No seu coração, tendo ouvido aquilo que ele ouviu sobre Cristo, ele já tinha a convicção de que Jesus não era só um profeta. Devia ser o Messias, o prometido de Deus. E as horas naquele dia passaram-se, lentamente como habitualmente. O seu colega falou pouco, as esmolas, apesar de muita gente passar, também foram poucas. E as pessoas não tinham disposição para parar e conversar. Havia muito que preparar para seguirem para a viagem. Havia muito que preparar antes da Páscoa. Mas a certa altura, já próximo do fim da tarde, Bartimeu começou a perceber, porque o seu ouvido era muito afinado, de que o movimento era diferente. Começava a haver muita gente a mexer. Isto não é normal. Às tantas ele percebeu que não era habitual tanta gente a se aproximar ao mesmo tempo. Parecia uma espécie de passeata, manifestação. E lá o Bartimeu começou a tentar. Não é? Amigo, o que é que se passa? Amigo! Ninguém atendia. Ninguém queria responder ao cego. Mas finalmente alguém parou para dizer. Diz lá, homem, o que é que se passa, amigo? Eu estou a perceber que há muito movimento. O que é que está a acontecer? Pois, com certeza que tu não sabes. Não é Jesus de Nazaré. Ele está aí a chegar, vem com os discípulos, parece que vai passar a noite em Jericó. O coração dele disparou. Disparou mesmo. As pulsações batiam com uma velocidade tal que ele quase não conseguia controlar o coração dentro da caixa. E quando ele percebeu que realmente esta multidão representava a proximidade de Jesus, ele não se acanhou minimamente. E para susto das pessoas que estavam por perto, ele começou a gritar: Jesus! Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não estou a inventar, irmãos. Está na Bíblia. Abra a sua. Está lá no Evangelho de Marcos. Está também no de Mateus. Mas eu quero que o irmão acompanhe a leitura segundo aquilo que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Em Marcos 10, a partir do verso 46... nós lemos o seguinte, Marcos 10,
46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. A liberdade imaginativa que usamos para descrever aos irmãos a situação de Bartimeu ajuda possivelmente a compreender aquilo que algumas pessoas veem como discrepância nos textos do Evangelho. Se nós lermos o Evangelho de Mateus, fala-nos a respeito de 2 cegos. Marcos e Lucas falam apenas de um. E Marcos diz que ele se chamava Bartimeu. Irmãos, o que certamente aconteceu é que havia 2 cegos nesta ocasião, mas um deles era claramente mais interventivo. Um deles foi aquele que, digamos, puxou a atenção. Um deles foi aquele que acabou por levar à situação para que os 2 fossem abençoados. E este chamava-se Bartimeu e ficou conhecido da igreja primitiva e, portanto, de João Marcos, que escreveu este Evangelho. Quando nós lemos Mateus e Marcos, nós lemos o texto dizendo que Jesus saía da cidade de Jericó. E quando lemos Lucas, diz que Jesus entrava na cidade de Jericó. E algumas pessoas dizem, afinal de contas, não chegam à conclusão. É relativamente simples. Na verdade, havia 2 cidades de Jericó. Havia a cidade antiga, uma das cidades mais antigas da história da humanidade conhecida, aquela cidade que tinha ruído no tempo de Josué e que era, na época de Jesus, pouco mais do que escombros. Mas para um judeu tradicional, essa era a verdadeira Jericó. E Marcos, como Mateus, consideram-na a verdadeira Jericó. Era preciso passar por ela normalmente para chegar à cidade nova, que para Lucas, um escritor grego que não tinha tradição judaica, seria considerada a verdadeira cidade, já que a outra estava em ruínas. E, portanto, daqui a suposta discrepância de uns dizerem que Jesus saía e ele entrava. Ele saía da cidade de Jericó antiga e estava a entrar na cidade de Jericó nova. E encontrou 2 cegos, sendo um deles, este Bartimeu, realmente um homem interventivo e que leva à situação da cura. A cidade nova de Jericó era uma cidade construída ao estilo romano e habitava nela uma quantidade significativa de sacerdotes e levitas que deveriam obrigatoriamente ir a Jerusalém para a época da Páscoa. Jesus está a caminho de Jerusalém. Estamos a aproximadamente 15 dias da cruz. Faltam apenas 25 quilómetros de viagem para Jesus chegar à cidade. O dia declina e Jesus entra em Jericó para ali passar a noite. E sabemos que ele vai passar a noite na casa do chefe dos publicanos da cidade, que se chamava Zaqueu. Nesta entrada da cidade nova, Jesus encontra este homem. E este episódio ensina-nos coisas tão preciosas. E a primeira que nos ensina, irmãos, é que há coisas na vida que só acontecem uma vez. Há momentos na vida que são únicos e nós temos que saber aproveitar. Há coisas que são oportunidades. Jesus passou a poucos metros de Bartimeu. Quando é que isto ia acontecer novamente? Nunca mais. Bartimeu não sabia. Bartimeu poderia ter raciocinado, e era legítimo o seu raciocínio. Bem, Jesus é um profeta novo. Era novo.
Jesus é um profeta conhecido, que gosta de andar de um lado para o outro na terra. Portanto, certamente ele há de passar outras vezes por Jericó. Ainda é um homem jovem. Outro momento, quando ele passar por aqui e que isto esteja menos confuso, quem sabe um pouco mais para a frente, quando ele seja menos novidade, menos popular, fica um pouco mais fácil. Há uma multidão muito grande, agora não dá muito jeito. Ele podia ter raciocinado assim, irmãos, e era legítimo. Mas se ele tivesse feito este raciocínio, ele teria perdido a oportunidade. Era a última vez que Jesus passava em Jericó. Nunca mais ele poderia encontrar com Jesus. Nunca mais ele poderia ser curado. Oportunidades. Oportunidades são para se aproveitar. Nós precisamos desenvolver a capacidade de discernimento, de perceber as situações que Deus nos fornece, as portas que Ele abre, os momentos que Ele nos dá e que nós temos que ser sábios para aproveitar. Há situações que o Senhor coloca à nossa frente que, se nós não aproveitarmos, nunca mais vamos tê-las. E às vezes a nossa hesitação, às vezes o nosso conforto, às vezes o nosso medo, às vezes o nosso racionalizar faz com que as oportunidades se percam. Bartimeu soube aproveitar a oportunidade. E por isso ele foi curado. Entrou na história. Mas Bartimeu, irmãos, é um exemplo para nós por causa da sua perseverança. Que dificuldade é deste homem. Ele não pode ver, ele não sabe se Jesus está perto, se Jesus está longe. Ele tem que gritar com todas as suas forças. Os irmãos acham que eu gritei aqui. Se alguém ficou eventualmente ofendido, eu peço perdão. Era apenas para exemplificar. Mas o Bartimeu certamente gritou muito mais forte, irmãos. Ele gritou pela sua vida. Ele gritou pela sua situação. Ele tinha que chamar a atenção de Jesus. Ele gritou a plenos pulmões. E ao fazê-lo, ele incomodou. Os gritos de um cego mendigo estragavam o ambiente. Ninguém gosta que a sua cidade fique conhecida pelos mendigos. Sabemos que eles estão aí, mas é preferível para nós que eles fiquem escondidinhos, não apareçam muito. Estamos a mostrar a cidade a alguém, nós não queremos que apareça justamente as coisas menos boas da cidade. E certamente aquelas pessoas que cercavam a Jesus e que tinham ansiedade de talvez entrando em Jericó poder levá-lo para a sua casa, esta gente importante, segundo o mundo, talvez líderes da religião, talvez pessoas importantes na política, não queriam que Jericó ficasse marcada por um cego mendigo. Afinal, Jesus era um rabi famoso. Ele não ia parar para um qualquer desgraçado à beira da estrada. Ele era um homem da religião. Ele não ia se contaminar com gente impura que Deus tinha castigado por causa dos seus pecados. Era um homem muito requisitado, muito procurado. Havia gente importante à sua espera na cidade. Tudo era contra Bartimeu. Mas ele não se calou. Parece, pelo menos eu consigo ler nas entrelinhas do texto, que quanto mais as pessoas o mandavam calar-se, mais ele gritava. Quanto mais o queriam sossegar, mais forte era o seu ímpeto. E ele gritava com quase desespero. Ele sabia que tinha que vencer. Ele persistiu. Por isso foi abençoado. Irmãos, a persistência é fundamental na vida. Nada de valor se obtém sem persistência. A história não registra os feitos dos desistentes. Ela conta a respeito daqueles que perseveraram, mesmo diante de todas as dificuldades, que tiveram a capacidade de continuar, de crer, de acreditar. Nós não iremos conseguir vencer, nem crescer, sem luta, sem perseverança. Gente que desiste facilmente não entra na lista dos mais abençoados. Mas Bartimeu persistiu. Persistiu. E persistiu porque ele tinha aprendido a crer em Jesus. Vejam, irmãos, como é que é possível, e eu dei-vos aqui uma ideia, os irmãos podem dizer onde é que isto está escrito no texto, não está escrito no texto, mas é fácil de depreender.
Como é que este homem pode manifestar tanta confiança em Jesus nesta ocasião, se ele não conhecia Cristo? Só há uma explicação. A fé vem pelo ouvir. Ele ouvira. Alguém falara. E à medida que ele foi ouvindo as histórias sobre Jesus, no seu coração foi-se desenvolvendo a fé. Ele foi começando a acreditar, não, alguém que faz isto, alguém que faz aquilo outro, não é um alguém qualquer. É o Messias, é o prometido de Deus, é o Salvador, é o filho de Davi. E este homem guardou no seu coração aquilo que ele ouviu a respeito de Jesus e na sua mente nasceu esperança. A minha vida pode ser diferente, eu posso ter luz. Este homem que veio ao mundo e que não é apenas um homem, ele é o Salvador e ele pode me dar luz. É por isso que nesta altura, irmãos, ele grita usando o título certo, Filho de Davi, era o título messiânico. Alguém pode até discutir que a visão messiânica do tempo de Jesus não era a mais correta. Que os judeus no tempo de Jesus estavam à espera do Messias, que era no fundo uma espécie de príncipe conquistador, de líder militar. Mas irmãos, sabem de uma coisa? A fé não precisa inicialmente de todas as explicações teológicas. Ela é simples. Jesus é o Salvador. Eu preciso de salvação. Tão simples quanto isto. Jesus é o que salva e eu estou perdido. Eu preciso dele. É tão simples quanto isto. Depois vai haver tempo para compreender mais, para crescer mais, para entender mais, mas a fé pura e original era esta, simples, sem impedimentos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar a Ele. Sem fé é impossível desfrutar do presente que Deus nos oferece. Mesmo sem compreender tudo, é preciso confiar. E ele descansou, entregou, acreditou. E este homem, que aproveita esta oportunidade de forma persistente e crendo em Jesus, estava disposto a deixar para trás tudo. Irmãos, a sua capa era o seu bem mais precioso. Talvez o irmão diga assim, mas irmão, é assim, ele era cego, ele era mendigo, ele não tinha nada. Ele precisava de algo que o aquecesse à noite, era a sua capa. Ele precisava de alguma coisa que o protegesse do sol durante o dia, era a sua capa. A sua capa era a sua proteção. Era aquilo que tinha de mais valor para ele. Mas quando disseram-lhe a ele, Jesus te chama, ele deu um salto, irmãos. O texto original dá-nos esta ideia. Ele deu um pulo. E ao dar um pulo, ele largou a capa para trás, porque a capa prendia os seus movimentos, atrapalhava a sua ação. E ele queria chegar a Jesus. Não me interessa a capa. Se eu puder chegar a Jesus, a capa já não tem valor nenhum. Não vou precisar dela. Oh, meus irmãos, quantas capas têm impedido tanta gente de chegar a Jesus? É a família. O que é que a minha família vai dizer se eu aceitar a Jesus? São os amigos. Os meus amigos vão achar que eu fiquei um fanático religioso. Como é que vai ser? Capas, coisas que prendem, que amarram, que impedem. E as pessoas ficam presas nestas coisas e não dão um passo. E não tomam uma decisão. Este homem, ele ficou na história, irmãos, porque ele aproveitou a oportunidade de forma persistente. Ele creu em Jesus e não deixou que nenhum impedimento o atrapalhasse de chegar à presença de Cristo. Quando eles disseram, o mestre te chama, ele saltou, ele deixou a capa, ele chegou à presença do Senhor e Jesus faz-lhe aquela pergunta que é a pergunta principal, é a pergunta do tamanho do mundo. Aqui, a história de Bartimeu quase nos lembra um bocadinho algumas das fantasias, não é? Esfrega uma lâmpada, sai um gênio e ele pergunta, você tem direito a 3 desejos. Ele está diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus o Filho, o Messias. E o Messias pergunta a ele, queres uma esmola? Não. Jesus pergunta a ele de forma clara e direta, o que é que tu queres que eu te faça? Estás para aí a gritar, homem? Interrompeste tudo, paraste a caminhada. Esta multidão toda estancou por tua causa. Gritas, dizes que eu sou o filho de Davi. Ok, eu parei, estou aqui. O que é que tu queres que eu te faça? Olha, Senhor, é assim. A minha vida é complicada, eu sou cego.
Então eu precisava ter uma pessoa que me acompanhasse o dia inteiro, eu precisava de um bom sítio para dormir, eu precisava de alguém que fizesse as minhas refeições, e dava imenso jeito. Tu és uma pessoa importante, podes providenciar estas coisas para mim. Eu escusava de andar aqui todos os dias, neste tempo desgraçado, a pedir esmolas. As pessoas não dão nada, Senhor, são mesquinhas, mesquinhas, mesquinhas. Tu podias-me ajudar aqui. Se Jesus lhe perguntasse hoje o que é que você queria, você sabia responder. Às vezes a gente não sabe responder, irmãos. O que é que tu queres que eu te faça? Este homem não para para meditar sobre a matéria. Olha, Senhor, realmente esta pergunta é uma pergunta filosoficamente complexa. O Senhor vai entrar na... Amanhã de manhã nós tomamos o pequeno almoço e eu vou-lhe dizer o que é que eu quero para a minha vida. Não, irmãos. Este homem sabe o que é que ele quer. Ele tem um objetivo claro e definido para aquilo que ele quer. O que é que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Só isso. Eu quero ver. Sabe, irmãos, porque é que muitas pessoas não têm a sua vida transformada pelo Senhor, não têm a sua vida renovada verdadeiramente por Deus, porque não o querem com vontade suficiente, porque não estão dispostas realmente a chegar a Deus e a dizer, está aqui tudo, eu preciso de uma vida nova. Estou cansado desta que eu levei até aqui, que foi na minha própria força, no meu próprio entendimento, nas minhas próprias capacidades, e que eu já percebi que não me levam a lado nenhum. Ouvi dizer que tens uma vida nova para me dar, eu quero. Já, ponto. O resto não interessa. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Ele acreditou, irmãos. E ao pedir a Jesus isto, ele está a pedir aquilo que humanamente falando não era possível. O seu pedido pode ser considerado por alguns até extravagante. Eu não quero nada de especial, eu só quero que tu cures a minha cegueira. Aquilo que ninguém pode fazer no mundo, eu quero que tu faças já. Eu quero ver. E o texto diz que o Senhor o curou. E nós encontramos nos outros evangelhos a informação de que ele não somente seguiu a Jesus, mas ele seguiu a Jesus dando glórias a Deus. Este homem perseverante, que sabe aproveitar a oportunidade, que crê, que sabe muito bem o que quer, também tinha um coração agradecido. E ele segue a Jesus e a multidão louvando a Deus e dando testemunho do que Jesus tinha feito na sua vida. Mas antes de terminar esta história, irmãos, eu quero que o irmão preste atenção em algo importante nesta história. Nós nos concentramos no cego. Eu quero que o irmão agora pense no Senhor Jesus, porque quando nós olhamos para esta história, ela não nos fala só sobre um cego, não fala só sobre um homem necessitado, não usa apenas a história de Bartimeu para exemplificar a situação de toda a humanidade, nos fala a respeito do Senhor Jesus e nos diz que o Senhor Jesus tinha um coração compassivo. O coração de Jesus não se fechou, nunca, nem nos momentos mais difíceis. Os irmãos imaginam a situação em que Jesus está nesta hora? Jesus está a menos de 2 semanas da cruz. Ele sabe que está a ir para a cruz. O seu coração já podia estar completamente dominado pela alta piedade, pelo sofrimento antecipado daquilo que ia acontecer no Calvário. Ele está rodeado por tanta gente, é uma multidão, e um aperta daqui, outro aperta dali, os discípulos estão a tentar segurar as pessoas, e Jesus está cansado, o dia já vai no fim, está calor, ele está suado, a poeira do caminho, aquela gente toda a apertar, ainda no meio daquilo tudo, o maluco começa a gritar em algum lado, mandem o gajo calar-se, pá. O sujeito está a fazer um barulhão aqui, está a atrapalhar, deixem-me chegar logo à cidade, eu quero sentar e descansar um bocadinho. Mas irmãos, o texto diz que Jesus ouviu o clamor deste homem e ele para tudo. Tem a noção da quantidade de gente que está aqui? São provavelmente milhares de pessoas. Para tudo. A vida de quase que de Jericó fica suspensa naquele momento, quando Jesus interrompe a sua caminhada e diz, tragam o homem. Estão a chamar por mim, vão lá chamá-lo. Alguém me identificou com aquilo que eu realmente sou. Venham. Na verdade, na vida de Jesus, os necessitados eram prioridade. Mais do que as autoridades de Jericó, mais do que os chefes dos sacerdotes, mais do que os líderes das sinagogas. Jesus vai parar a sua entrada em Jericó para atender o cego mendigo. E quando Jesus entra na cidade, ele vai dormir na casa do chefe dos publicanos. Cegos e publicanos eram as prioridades estranhas deste rabi. Podem parecer estranhas para alguns, não eram para Jesus. Ele veio buscar o que estava perdido e tinha consciência da sua perdição.
Ele não gastava o seu tempo com gente que se achava importante, que se justificava pelas suas boas obras e que racionalizava o seu cumprimento religioso. Ele era o Salvador. O Salvador veio para quem está perdido. Bartimeu estava perdido. Jesus parou e ouviu. Oh, meus irmãos, um rabi famoso, requisitado, uma época em que as pessoas todas querem estar perto dele, ele para conversar com um mendigo à beira da estrada. Ele para a multidão para perguntar a este cego que clama por ele: chamaste por mim? Diz o que é que queres. Oh, meu irmão, se isto não incentiva o seu coração a orar, então eu não sei o que é que vai lhe fazer ter vontade de orar. O Senhor do Universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que se fez homem por amor a nós, Ele se dispõe a parar para nos ouvir e nos pergunta: diz, o que é que queres que eu te faça? E no fim, irmãos, o que este texto nos diz é que este Senhor não é apenas um Senhor compassivo, não é apenas um Senhor amável, não é apenas um Senhor pronto a ouvir, mas é o Senhor com poder para salvar. Porque Ele podia ter compaixão, mas podia não poder fazer nada. Ele podia ter compaixão, mas no fim, o máximo que ele podia fazer era dar uma esmola, dar uma pancadinha nas costas de Bartimeu e dizer: oh, homem, realmente a tua vida é complicada, mas olha, tem lá paciência, Deus há de te dar forças para aguentar isto. E era o que nós poderíamos fazer em relação ao cego. Olha, eu posso tentar ver se algum dos meus discípulos pode te ajudar a chegar ao sítio onde vais passar a noite. Mas Jesus tinha poder para muito mais do que isto. O que é que tu queres? Eu quero ver. Seja feita de acordo com a tua fé. E eu gosto de pensar, irmãos, que Bartimeu, quando finalmente pôde ver, a primeira coisa que ele viu foi o rosto de Jesus. A primeira coisa que ele olhou foi no fundo dos olhos do Salvador. A primeira coisa que ele presenciou quando as cores voltaram à sua vida foi o olhar compassivo daquele que veio ao mundo para morrer, para nos salvar. Vida nova à distância de uma oração. Tem misericórdia de mim. Qual é a sua situação? Eu não sei como você está, não conheço o seu coração. Mas talvez hoje seja a hora de você fazer como Bartimeu, deixar todas as amarras, largar outras coisas e crer naquilo que lhe tem sido dito a respeito de Jesus, quando nós lhe dizemos pela nossa própria experiência, por aquilo que a Bíblia ensina, para a vida de tantas pessoas que aqui estão e em todos os lugares do mundo. Ele veio para que nós tivéssemos uma vida nova, para que nós pudéssemos andar com Deus, para que Deus se tornasse real na nossa existência. Mas para isso, nós temos que dar um passo de fé. Ele não vai forçar a entrada nas nossas vidas. Ele não vai empurrar a porta do nosso coração. Ele está à espera que nós, como Bartimeu, possamos chegar a Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E a palavra nos diz que a qualquer um que assim faça, Ele vai responder. E Ele vai abençoar. Convido os irmãos a baixarem as suas cabeças agora, fecharem os seus olhos. Não é por nenhum tipo de tradição, é apenas para que possa se concentrar no que estamos aqui a pensar e concentrar-se na sua situação. Concentre-se naquilo que é a sua vida neste momento e a sua situação diante de Deus. Você gostaria de fazer esta oração hoje? Gostaria de dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu preciso disto, eu preciso de uma vida nova contigo. Eu entendi que Jesus é o Salvador e eu entendi que eu estou perdido. Os meus pecados me separaram de Ti, mas eu quero uma vida nova em Ti. Eu preciso desta vida nova e entendi que é Jesus que a dá. Eu quero recebê-la. Eu preciso dela nesta hora. Se você gostaria de fazer esta oração neste momento, aí no seu lugar, tranquilamente, eu gostaria só que você levantasse a sua mão para que eu pudesse identificar. E ao levantar a sua mão, você vai estar a dizer: eu quero pedir esta vida nova que o Senhor Jesus pode dar. É um gesto simples. Deus abençoe. Se você quiser dizer isto hoje através da sua oração, é só levantar a sua mão e dizer: eu preciso. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso desta diferença que Jesus faz em mim hoje.
E ao levantar a sua mão, você vai estar a dizer: eu quero isto. Que o Senhor possa trazer esta bênção para a minha vida. Oh Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é tão bonita, tão clara, tão direta. Tu és um Deus tão maravilhoso, com tanta disposição para abençoar e salvar. E, ó Pai, nós entendemos que nós precisamos de Ti. É a única forma de sermos salvos. Usa, Senhor, o Teu recado desta manhã. Usa a Tua palavra para tocar os corações. Faz a diferença, Senhor, nos corações. Ultrapassa, Pai, as barreiras e que o Teu Espírito convença da necessidade e da solução que está em Jesus. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.